Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês nessa videoaula. Meu nome é Wesley Dias, instrutor de treinamento há 10 anos. Nós temos o nosso canal WD Treinamentos no YouTube, no Instagram, no Facebook. Então é só acessar as redes sociais e descobrir um pouco mais sobre nós. Vamos falar sobre oratória nessa nossa mini aula, que é a estreia usando o programa OBS, a arte de falar em público. Muita gente pergunta, o que é a oratória? Simplesmente é o fato de você dominar os palcos através da comunicação. É você falar bem, é você falar com entonação, com domínio, sem medo, dominando o assunto. Então, postura correta, como encantar a plateia, como falar bem em público e principalmente perder o medo de falar em público, que é o primeiro passo que nós vamos passar para vocês através de algumas dicas para vocês exercer em casa, para você perder esse medo de falar em público. Todas essas respostas serão respondidas através dessa videoaula. Fique com a gente até o final. Segundo a William Glasser, que foi um grande estudioso do comportamento humano com relação à aprendizagem, a maioria das pessoas aprendem ensinando, ou seja, multiplicando o conhecimento, fazendo e discutindo. Por isso que certamente você deve ter reparado que nas aulas presenciais, o instrutor, eles estão usando muito dessas técnicas de você aprender fazendo, discutindo, fazendo, ensinando. Olha só que coisa interessante. Apenas 20% é escutando. Ver e ouvir, 50%. Então, ouvir é diferente de escutar. Quando o assunto não está legal, as pessoas estão apenas te escutando. Quando o assunto ele é interessante, numa fala, numa oratória, num discurso, as pessoas estão ouvindo. Então, eu prefiro que as pessoas me ouvem do que as pessoas me escutar. Olha o tanto de vagas, oportunidades num mercado de trabalho tão competitivo que está exigindo boa comunicação. Eu listei aí algumas vagas e coloquei destacado com essa lista vermelha. Todas as vagas estão pedindo boa comunicação. Aí eu faço a seguinte pergunta para você. Como é que está a sua comunicação? A sua comunicação oral, a sua comunicação verbal diante das pessoas. As organizações hoje estão exigindo muito esse lado. Muitas pessoas perdem oportunidades por não saber se expressar bem em público. Então pense nisso e faça todas as anotações que você entender que é necessário através dessa videoaula. Muitas lives estão acontecendo nesses últimos dias, principalmente com essa questão envolvendo confinamento, todo mundo em casa, coronavírus. Nos últimos 2 meses, nunca houve no mundo tanta live igual está acontecendo no presente momento em 2020. Lives de vários assuntos, mercado de trabalho, discussões políticas, jornalismos e até mesmo oportunidades de emprego, entrevistas através de Skype e outras plataformas online que o candidato, sem sair de casa, ele acaba participando dessas entrevistas e o recrutador do outro lado. E aí, você está pronto para participar de uma entrevista pelas redes sociais, através de videoconferência, de mostrar para o recrutador que você tem boa comunicação? A comunicação, o que é isso, Wesley? Comunicação, explica pra gente. Como é que funciona isso? Eu trabalhei no rádio desde 1998, comecei com 17 anos e meio, então a gente tem um pouquinho de experiência nessa área. O que é comunicar? Comunicar, gente, é trazer algo comum para alguém, ou seja, o que você sabe, se você está informando para alguém, essa informação ela vai se tornar comum para uma outra pessoa. Então, isso é comunicação. Comunicação é a outra pessoa saber daquela mesma informação que você saiba. Então, hoje, podemos citar como exemplo um jornalista. Quando ele está transmitindo a informação, ele é o emissor da informação. No momento aqui desta videoaula, eu estou sendo o emissor dessa informação, dessa mini videoaula sobre oratória para vocês.
Vocês estão sendo o receptor. A mensagem é o conteúdo. O conteúdo, se eu ler um versículo bíblico, aquele conteúdo ali, aquele versículo bíblico ou capítulo bíblico, vai ser a mensagem. Antigamente as pessoas escreviam cartas, então todo o conteúdo que está ali dentro da carta é a mensagem. Qual é o canal? Citando agora esse exemplo da carta que antigamente as pessoas costumavam mandar pelos correios, era através dos correios, de uma carta, enfim, um canal. Hoje está sendo o canal utilizado as redes sociais, o Instagram, o Facebook, YouTube e várias outras plataformas. O feedback, o que é isso, o feedback? Feedback significa retorno. Hoje é muito importante. Não só a gerência, o primeiro escalão de uma empresa, dar o retorno ou receber o retorno, mas qualquer outra pessoa. O simples fato de você ir numa mercearia, comprar algo e não ter naquele momento aquele produto e alguém vira para você e diz: olha, fica tranquilo, semana que vem está chegando, eu posso te ligar te informando? Isso significa que ele está disponível a te dar um feedback. O dia que a mercadoria chegar, essa pessoa, esse colaborador, vai te dar uma informação sobre esse produto. Então, feedback é o retorno das pessoas quando nós estamos comunicando. Quando você está falando com alguém, as pessoas estão olhando nos seus olhos? As pessoas estão acenando positivamente, estão realmente entendendo o seu contexto, o conteúdo, a mensagem que você está transmitindo? Isso é muito importante, principalmente para quem fala em público. Você que é orador, palestrante, advogado, político. Muitas das vezes a gente fala, mas não preocupa com esse feedback que está chegando simultaneamente no momento que você está ali transmitindo a mensagem. E esse feedback é muito importante para a gente analisar. A plateia, o público, está gostando ou não da minha mensagem? 73855. Pesquisa aí no Google e vê o que vai aparecer. Certamente apareceu o quê? Uma pesquisa realizada sobre como nós comunicamos. Qual é a importância da comunicação? É aquele tripé. Palavras, tom de voz e fisiologia. 7% palavras, 38% tom de voz e 55% fisiologia. Como que você está comunicando? Está utilizando essas três técnicas? Ou simplesmente está falando? O que você está transmitindo de conteúdo? 7% de importância. Tudo aquilo que você está falando, no processo de comunicação, para você ter sucesso ou não, é 7%. É a comunicação verbal. 38% é o tom de voz. É aquela voz mais grave, aquela voz mais aguda. 55% a expressão facial e corporal. São gestos com as mãos, os dedos, com o jogo de braços, antebraços, ombro, enfim, expressão facial de modo geral. E tudo isso tem a questão do feedback, que é o que nós acabamos de falar, como que as pessoas estão respondendo a esses estímulos no momento que você está comunicando. O conteúdo das palavras ele é muito importante, mas não chega a ser 10% de importância no processo da comunicação. Ou seja, o que nós estamos falando tem importância? Claro que tem, mas é apenas 7% de toda a importância do contexto geral. 38%, volume. Tem pessoas que falam muito alto. Tem pessoas que têm esse hábito de falar alto em casa, no microfone, enfim, em todo lugar a pessoa está falando alto e isso não é legal. Isso incomoda. Inclusive, numa entrevista de emprego, os recrutadores, eles entendem isso como ser uma pessoa agressiva, estressada ou coisa parecida. O timbre. Qual é o timbre de voz que você está usando? Que seria basicamente mais ou menos o tom de voz. Sabemos que na música são 7 tons musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. São todos para dar tonalidades diferentes. Imagina você palestrar, falar em público, ou até mesmo um trabalho de vendas com um único tom, com um único volume o tempo inteiro. Isso vai ficar muito cansativo. Então é importante as variações de timbre, de tonalidades,
de pausas com relação à questão da velocidade. Tem pessoas que falam muito rápido, tem pessoas que falam muito devagar. Segundo a análise de estudiosos, pessoas que falam muito devagar, vamos dar um exemplo do Sérgio Moro, são pessoas que pensam, analisam bem as palavras antes de pronunciá-las. Pessoas que falam muito rápido têm assim uma grande facilidade de errar no seu conteúdo, no que está falando e saltar alguma palavra que talvez seja inconveniente. Então, muito cuidado com relação à questão da velocidade. Mas também não é porque você está diante de uma plateia de adolescentes que você vai falar muito devagar numa palestra. Essa palestra provavelmente vai ser um desastre. Então, muitas das vezes, se você falar também muito rápido diante de uma plateia, um discurso para a terceira idade, muito rápido, não vai ser muito legal. É importante moderar e às vezes, alterar essa questão de velocidade também, de entonação, de volume, para a sua palestra, para a sua fala, para a sua comunicação não ficar monótona. Entrar naquela monotonia e tal. De articulação fora do quadril passa a ser agressivo. Muita gente entende como isso. Caminhar rápido no palco, aonde você está, esconder as mãos. Quem está escondendo as mãos significa que está com temor, está com medo, está inseguro, ou então você está segurando ali algo e alguma coisa muito forte ali, isso não é legal, ficar coçando o nariz, olho, boca, não olhar para o público, esse é um dos maiores pecados das pessoas. Tá falando, conheço aí pessoas do setor evangélico, da política, que comunicam, que falam para as pessoas e não olham. Imagina eu fazer essa videoaula olhando aqui para baixo. Não vai ficar muito bom. As pessoas, aliás, elas não vão ter confiança alguma. Tanto é que uma das armas da conquista é o olhar. Sabemos disso. Então é importante aquele olhar para a plateia, esquerda, centro e direita. Isso faz muito bem para a sua melhor performance. Ok? Se tiver dúvida, repetindo, pessoal, se tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários, a gente vai responder para vocês. E não se esqueça, nós, WD Treinamentos, estamos em todas as redes sociais. Entra lá, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho, enfim. 55%, tá? Só para reforçar. Expressão facial e corporal, olha aí, os 55% de importância no sucesso da comunicação. Imagina um vendedor vender algo para você e olhar para a esquerda, para a direita e menos olhar para você, para os seus olhos, né? Isso não vai ficar legal. Melismas. O que é isso, Wesley? Melisma. É o final das palavras terminadas em vogal que as pessoas acabam dando continuidade. Não fica legal eu continuar dessa forma, não vai ficar muito bem. Tem pessoas que abusam do tá, né, o né é campeão. As pessoas falam muito né durante as palestras e acaba que essas pessoas que têm esses vícios de melismas não percebem isso. E a gente vai dar uma dica valiosa para você capturar esses melismas que você anda soltando por aí, sem perceber, mas através da dica você vai perceber e vai tirar isso, vai ficar muito legal, a sua performance vai melhorar muito. Tem o também, que as pessoas são aquelas pessoas que não preparou muito o conteúdo e elas falam e acaba colocando que dá tempo, é uma sensação de tipo assim, eu preciso pensar para continuar falando para vocês, e isso não é legal. Isso transmite para o público que você não tem total domínio do conteúdo. Tá ouvindo esse melisma? Na voz da Whitney Houston. Ela tá acrescentando as vogais, porém cantando. Isso é muito legal para quem sabe fazer, porém só na música, que pega muito bem os melismas. O Lulu Santos, ele cobra muito isso no programa que ele faz The Voice. Repito, deixa os melismas para os músicos. Você que é palestrante, que trabalha com a voz, que comunica muito verbalmente com as pessoas, não pratica isso, tá bom?
Rapport. O que é isso? Rapport é uma palavra chique. Rapport. Alguém quer arriscar dizer o que significa rapport? Rapport, pessoal, é sintonia de empatia. Quando você sintoniza com alguém. Já ouviu aquele ditado que as pessoas acabam dizendo: o meu santo não bate com o santo de tal pessoa? Ou seja, então isso significa que desde o início ali, quando essas duas pessoas se encontrar, não vai ter uma conectividade. Ou seja, não houve rapport, não houve ligação. Então, seja lá o que for, não vai dar liga. Agora, quando você estiver falando em público, quando você for iniciar uma palestra, uma fala, um DDS, uma discussão política, de advocacia, uma venda na área de vendas, procura ali nos primeiros, no máximo 60 segundos, criar esse rapport, essa conectividade. Então, cumprimentar o pessoal, parabenizar o pessoal por estar ali, naquele local, naquele momento e tal. Isso vai ser muito legal para essa ligação, essa criação de sintonia, de empatia com outra pessoa. Tá? Na psicologia, a rapport, então, é essa conectividade que é muito importante nos dias de hoje. Aliás, uma das palavras hoje que eu acredito que nós, no momento atual que a gente está vivendo, tem mais que praticar, e praticar de forma, vamos dizer assim, abusada, é a empatia. Se colocar no lugar do outro. Tá legal, pessoal? Não se esqueça, no processo da comunicação, rapport, ela é muito importante para você ganhar as pessoas abrir o coração para te ouvir o que você tem a dizer. Tá bom? Claro, não vamos esquecer da regrinha 7, 38, 55, tá bom? Um orador de elite, um palestrante top, ele sabe que existe 3 tipos de pessoas lá na plateia. Quem são essas pessoas? Primeiro grupo, visual. Eu acredito que boa parte de vocês está explorando muito a qualidade desses slides que a gente está mostrando. Se você está sendo muito observador com relação a esses slides que a gente preparou para vocês, mas, mais do que o conteúdo vocal que eu estou falando aqui, significa que você é uma pessoa visual, você explora bem, você, digamos, quando chega num lugar, a primeira coisa que te encanta é o que está ali, que os seus olhos conseguem ver. São o público visual. Então, na hora de falar em público, dependendo do teor da palestra, do tema, como você está vestido, como você está maquiada, como você está se comportando, isso é muito importante para esse público. E também, se der para você levar o conteúdo visual de slides da palestra, do que você vai mostrar, do que você vai falar, isso é muito bom. Ajuda, principalmente, a capturar a atenção desse público. O segundo público é o auditivas, pessoas que exploram mais o conteúdo verbal. O que você tem a dizer para aquele pessoal? Não tem ali, não vai ter nem como, talvez, levar os slides. Então você vai ter que fazer tudo no vocal, no gogó. E aí, como é que está do ponto de vista de conteúdo? Como é que está do ponto de vista de conhecimento técnico? Você tem conhecimento técnico? As pessoas auditivas, elas vão explorar muito isso. Você que trabalha no setor de vendas, você conhece o produto que você está vendendo? Tem pessoas que te mostram um celular e não sabem os recursos que tem aquele modelo de celular. Ou seja, tem clientes que gostam de esmiuçar e saber todas as informações, e é importante você ter todo o conteúdo técnico na hora de comunicar com alguém. Porque as pessoas que são auditivas, elas vão explorar muito esse detalhe aí. Aliás, as pessoas auditivas me fez lembrar do rádio. O rádio que a gente tem é simplesmente esse detalhe. Ouvir o rádio, não tem imagem. Mas no rádio dá para a gente fazer muita coisa. Inclusive o terceiro item, as pessoas auditivas, o terceiro item dá para a gente praticar no rádio, que são, vamos lá para o terceiro público, sinestésicas. As pessoas sinestésicas. O que é isso? Aquelas pessoas que precisam ser tocadas, precisam sentir algo para ficar encantado. Tipo, a pessoa quando vai comprar algo, ela tem que tocar no produto. Quando está assistindo um filme, se ela começa a chorar, são pessoas sinestésicas. Então, assim, no rádio, voltando a falar do rádio,
quando o radialista, o profissional, ele consegue fazer as pessoas ficarem encantadas, tocadas, então ele consegue atrair as pessoas sinestésicas e, claro, auditivas também. Tá legal? Nesse momento difícil que a gente está vivendo com relação ao coronavírus, momentos de incertezas, de mudanças comportamentais, oscilações da bolsa de valores, empregabilidade. Você tem duas escolhas: ser vencido pelo medo e ficar estagnado, ou se superar. Já que você está em casa, fazer cursos, ler, buscar conhecimento, buscar novas amizades, integrar com as pessoas, aplicar a empatia. O que você está escolhendo? Reclamar, pôr defeito ou buscar saída, buscar alternativas? Porque toda crise tem início, meio e fim. Espero que você está escolhendo o caminho certo. Pois então, pessoal, coloquei essa música de fundo e falei algo aqui de improviso. Espero que tenha tocado vocês, que é o item 3, né, sinestésicas. Ficou legal? Ficou bom? Se não tiver ficado legal, se ficou bom, se ficou bacana, podem comentar também esse detalhe aí. Mas assim, o que eu quero dizer com vocês para a gente encerrar esse assunto? Muitas pessoas utilizam de fundos musicais para tocar as pessoas. Programas de rádio à noite, lembra do programa Good Night Mundial com Samuel França? Tinha as músicas de fundo, tinha as traduções, tocava muitas pessoas e tal, as músicas românticas. Então é uma técnica muito utilizada. Muitos pastores utilizam de fundos musicais com teclados para poder transmitir a sua mensagem, enfim, e tocar as pessoas espiritualmente falando. Então é uma técnica muito legal aí que eu estou começando a usar em algumas palestras que a gente já ministrou recentemente. Revitalizadores, simples e eficazes. O que é isso, gente? Revitalizador é quando você está falando para alguém, seja uma pessoa só, seja um público, seja uma palestra de 30 minutos, 1 hora, enfim. Só que você percebe que a pessoa ou as pessoas não estão prestando atenção em você. Então você tem duas alternativas: fingir que não está percebendo isso e continuar e ter eficácia praticamente zero na sua meta, na sua proposta de comunicação, ou você stop e fazer um revitalizador. O que é isso, um revitalizador? Vamos lá, você está fazendo DHSMQ com a galera aí, o pessoal que é da área de segurança do trabalho. E 2, 3 minutos você está percebendo que o pessoal não está focado. Dá uma parada, chama todo mundo para vocês, fala que vai ter uma notícia muito importante agora e que você quer que todo mundo esteja com vocês. Ou então você está dando uma palestra com recursos de áudio. Deixa sempre uma música ali, animadora, pronta, para se caso esse momento surgir. Quem dá treinamento de 8 às 17 horas, sabemos que os treinamentos são cansativos. Por mais que tenha ali o intervalo, enfim, aquele momento ali do coffee break e tal, principalmente depois do almoço, as pessoas tendem a ficar mais sonolentos e tal. Às vezes, quando eu percebia que as turmas, os alunos estavam meio por esse lado, na hora, eu pedia a todo mundo para levantar do nada, e de repente preparava uma música ali antes, animada, e fazia ali o quê? Uma ginástica laboral, algo do tipo. Você não pode continuar ali fazendo o seu discurso, a sua aula e o pessoal não estando focado. Tá legal, pessoal? Revitalizador é isso. É você aumentar a energia da galera. Inclusive, existe o Tony Robbins. Tony Robbins é um escritor muito famoso. Quase toda hora ele faz uma pergunta para a galera e pede a galera para levantar a mão e falar eu. É uma forma de fazer um exercício, por mais que seja rápido, e as pessoas ficarem sempre atentas. Vamos lá então para nossas 5 dicas para você enfrentar a plateia, perder o medo de falar em público. Tá? A primeira meta que você tem que colocar para você que quer perder o medo para falar em público é vencer ele. Como que você vence ele? Primeira coisa, você tem que desafiar o medo.
Desafie o medo de falar em público. Como? Enfrentando ele. Tá? E essas dicas vai te ajudar muito a perder esse medo de falar em público, a perder a tremedeira e tal. Ah, Wesley, mas tem aquele momento tenso no início. Até hoje acontece isso comigo. Os 3, 4, 5 minutos iniciais é meio tenso, a gente fica meio assim, tal. Isso é normal, somos seres humanos. Isso faz bem, não somos máquinas. Somos seres humanos e todo mundo vai ter isso. Por mais que você tenha 20, 30, 40 anos de experiência, é normal ficar tenso no início de uma grande palestra ou no momento que você for falar em público. Mas assim, aquele medo exacerbado que vai atrapalhar não vai existir mais com essas dicas. A primeira, treine na frente do espelho. Gente, treinar na frente do espelho, essa dica eu passo para vocês porque eu pratico isso até hoje. É muito legal. É muito legal. E uma dica bacana, acrescentando aí essa questão de treinar na frente do espelho, você mesmo pode ser o seu mentor e coach. Tipo, de manhã, quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer, tira 2, 3 minutos na frente do espelho, quando você acordar, e começa a repetir palavras de positividade para você. Como você fosse o seu próprio palestrante. Eu sou vencedor. Eu acredito no meu potencial. Irei passar por esse desafio e sair na frente com vitória. Tenho talentos, ou seja, começa a falar coisas virtuosas, positivas, você mesmo olhando para você com aquela tonalidade de voz legal, fazendo a expressão corporal e facial, que isso vai ficar legal. Começa a fazer dessa forma. Depois você começa a falar de assuntos que você gosta, tipo futebol, religião, uma disciplina que você gosta de falar, de dar aula, enfim. Depois você já começa a simular que você está na frente do pessoal. Aí você faz todo aquele ritual, se apresenta, parabeniza o pessoal por estar ali e tal, e começa a deslanchar o seu conteúdo. De repente você pode até fazer uma colinha e colocar ali, ó, colinha, e colocar colado ali no lugar que não vai dar para ver, ou na frente do espelho mesmo, ali do lado. Você não está gravando mesmo, né? Então você pode fazer essa colinha também que vai te ajudar muito. Filmagens pelo celular. Então, só pegando carona com a colinha, você pode fazer as filmagens também pegando a colinha, desde que a colinha não apareça no seu vídeo. Tá legal, pessoal? Você começa a fazer suas gravações, pede alguém para gravar você, ou você mesmo configura o celular para gravar, e depois você vai assistir esses vídeos para verificar como é que você está. Qual é o grau que você está? Você está no grau assim, iniciante, totalmente iniciante, já está um pouquinho acima, ou já está um grau mais avançado? Então essas filmagens já vai ser o seu próprio feedback, que você vai fazer uma autoanálise, pede às pessoas para criticar os seus vídeos, pessoas que você tem afinidade, manda um videozinho para ela, pede sua família para analisar seu vídeo, dar um depoimento sincero de como está, enfim, aonde que você pode melhorar, que eu acredito que vai melhorar muito você usando essa segunda técnica também das filmagens pelo celular. Primeiro começa com o espelho, treina lá bastante, depois que você se sentir seguro, já vai para o módulo 2, que é também treinar fazendo as filmagens pelo celular. O caju do Juca e a jaca do Cajá, o jacá do Juju e o caju do Cacá. O que é isso? Trava-línguas, pessoal. Trava-línguas é ótimo para você o quê? Desenvolver a sua fala. Você que tem a língua presa, você vai desenvolver a fala usando essa técnica do trava-línguas. É muito importante. A leitura ajuda muito, tá? Qualquer livro, qualquer coisa que você for ler. Mas esses trava-línguas, eles vão acelerar esse processo da dicção, é chamado de dicção. Quando a gente vê um narrador, um dublador, um palestrante falar palavras de um modo meio rápido, mas você está entendendo todo o conteúdo, se chama dicção. Um locutor esportivo, narrador de futebol, ou um narrador de rodeio, por exemplo, eles utilizam muito dessas técnicas para se auto-aperfeiçoar, usando aí das trava-línguas, que você vai encontrar muito na internet. Aliás, voltando aqui, repita comigo. Vamos lá, você vai repetir comigo agora. O caju do Juca e a jaca do Cajá. O jacá do Juju e o caju do Cacá. Legal? Conseguiu? De primeira? Não foi de primeira? Vai mais uma vez.
tenho certeza que da terceira ou quarta vez você vai tirar de letras e você vai baixar e vai conseguir em outros trava-línguas muito mais difíceis se auto-aperfeiçoar também. Deixa aí seu comentário o que você achou desse trava-língua aí. Foi fácil, médio ou difícil? Pessoal, leitura, né? Não tem como a gente sair fora desse detalhe. A leitura, ela é importante, ela ajuda muito nesse processo. Tem vários livros bacanas de oratória que você vai encontrar na internet, revista Avon também, para te ajudar nesse processo de falar em público. Tenho certeza que um bom livro, vai te ajudar muito nesse processo aí. Então faça como eu, compra livros e tenho livros em casa com esse tema para te ajudar. E a última dica que eu passo para vocês, palestras do TED. Por que palestras do TED, Wesley? Não qualquer palestra. TED, pessoal, é uma elite que acontece não só no Brasil, no mundo inteiro, de palestrantes de autoajuda, contadores de história, palestras muito bacanas. Ao mesmo tempo que você vai absorver aquele conteúdo maravilhoso da palestra, você também vai aprender. Você pega ali aquele palestrante que você simpatizou e pega ele como seu mentor. Tenta descobrir o que ele está fazendo, o que ele faz para ele se dar bem como palestrante, para falar em público. Você está vendo aí o Geraldo Rufino, um excelente palestrante. O que o Geraldo Rufino faz? Ele conta a história de vida dele, porém com um sorriso estampado no rosto o tempo inteiro. Mas esse é o jeito dele, um jeito natural. Entendeu? E ele acaba encantando as pessoas com essa forma. É um mega empresário de São Paulo, foi um top voice do LinkedIn no ano de 2019, então excelente palestrante também aí. Tem a Billy Diniz, tem a acionista da Magalu, a Luísa Trajano, e vários outros palestrantes fenomenal também, como Mário Sérgio Cortella, Professor Karnal, entre outros fantásticos palestrantes. Resumão da nossa mini aula, vamos lá? Tenha bom humor. Por mais que você domine um assunto, por mais que você é um excelente vendedor na sua concepção, no seu entendimento, ou coisa parecida, por mais que você é um excelente advogado, um excelente professor, mas se você chegou lá para trabalhar, para executar o trabalho da comunicação de mau humor, isso vai ser transmitido e perceptível. Então, cuidado. Bom humor é fundamental. Palavras-chave: espontaneidade. Seja espontâneo, seja você mesmo. Conheça o público, tá? Isso é importante. Faça uma mini pesquisa, faça uma pesquisa ali sobre aquele público. É adolescentes, é adulto, é pessoas mais técnicas. Tenha início, meio e fim. Assim como um filme, claro, né? Para não se perder e as pessoas entenderem ali o seu contexto. Pratique em casa, gente. Não tem segredo. Aliás, não tem fórmula mágica. Não tem mágica. É praticar, é praticar. O treinamento nunca para. Tá? O treinamento nunca para. E atenção. Wesley, me diz uma coisa, um palestrante, quem vai falar em público, ele pode contar uma história ali, uma história legal que tenha principalmente nexo com o assunto, e principalmente se for sinestésica, você percebe que vai tocar as pessoas, não tem problema. Aqui em Três Marias, a gente ministrou um treinamento de oratória, e uma das alunas, no último dia do curso, que são 3 dias o nosso curso de oratória, ela chegou para mim logo no início, e falou para mim o seguinte: Wesley, olha, eu trabalhei meu assunto, meu tema, mas eu tenho certeza que eu vou me perder, eu prefiro mudar de assunto, vou contar minha história de vida e tal, que vai ser minha palestra. Eu falei, legal, se você se sente bem, faça como o seu coração mandar. E ela fez dessa forma, foi muito bem, não teve ninguém que estava ali presente que não ficou emocionado. Ou seja, todos nós emocionamos, foi muito bom, foi show, foi fantástico. Assim, eu fiquei lisonjeado e agradecido, né, por ter cumprido com a minha missão de ter transmitido o conteúdo e ela ter entendido aquele conteúdo e ter transmitido ali, garantindo ali uma excelência na sua palestra. Outra dica de leitura legal, pessoal, para vocês, Super Abril, super interessante,
que é do Grupo Abril, tem um artigo muito legal sobre como falar em público. É só você digitar no Google, do jeito que está aí, ó, falar em público, super interessante, que vai aparecer esse artigo, que vai te ajudar muito também a entender um pouco mais sobre o assunto. Ô Wesley, legal, a videoaula bacana, você passou muitas dicas boas pra gente, mas e se eu treinar em casa, fazer tudo certinho e na hora dar aquele branco, deu um branco? Fala de alma, fala de coração. Solta o seu coração, abre o seu coração e deixa ele conduzir o que você tem para expor para as pessoas que estão ali para te ouvir. Eu tenho certeza, você não vai ficar decepcionado. Pelo contrário, você vai ficar admirado com o feedback das pessoas para com você. Ok, pessoal? Obrigado pela nossa videoaula. Quero agradecer vocês. Tá? Eu sou radialista, jornalista, uma experiência desde 1998 no setor de comunicação. Espero ter agregado muito para vocês. Dúvidas? Deixa seu comentário, faça a sua pergunta, que a gente responda. Nós vamos responder todos os questionamentos. E se você gostou dessa videoaula, compartilha com seu colega, com seu vizinho, com seu amigo, com a sua namorada, enfim. Vamos compartilhar, pessoal, compartilhar conteúdo para agregar conhecimento para as pessoas. Isso faz muito bem, é uma empatia que você vai estar praticando. Grande abraço para todos. WD Treinamentos e Consultoria. 98808-2813 é o nosso WhatsApp. wesleycursos@yahoo.com é o nosso e-mail também para você fazer contato com a gente e a gente fazer aí turmas presencial de oratória também. Tá legal, gente? Um abraço, um beijo, um grande abraço para todos.